A queda capilar, basicamente 90% da minha queixa em consultório hoje em Uau. dia. A gente chama essa queda capilar de eflúvio telógeno. Então, ele pode ser provocado, né, por várias situações. Estresse, início de medicação ou interrupção de medicação, cirurgia, um estresse cirúrgico, pós-parto, alguma virose, hoje em dia Covid e dengue, a gente vê muita queda, né? As medicações que estão aí em alta, né, o Mondiaro. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. E para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E agora eu quero apresentar para vocês a Porão 40, uma loja referência em Brasília que une sofisticação, tendência e elegância em cada detalhe. Responsável pelos meus looks, a Porão 40 reúne peças de alfaiataria impecável, vestidos versáteis e uma curadoria que traduz o melhor da moda atual. Com novidades praticamente todos os dias, a loja está sempre conectada com o que há de mais relevante no universo fashion. Perfeita para mulheres que buscam autenticidade e estilo em cada escolha. E tem presente para quem nos acompanha aqui. Quem chegar na loja dizendo que veio do consultório aberto ganha 10% de desconto nas compras. Agora corre lá e aproveita, porque estar bem vestida também é uma forma de cuidar de você. Hoje eu abro a porta com um prazer enorme para Cíntia Portela, médica focada em medicina capilar. Gente, esse assunto é tão sério. Fala sobre autoestima, sobre saúde emocional, porque o cabelo é algo tão importante, principalmente para nós mulheres, apesar que hoje em dia os homens têm se cuidado bastante nesse sentido também. Quero agradecer seu carinho, sua educação e a prontidão por ter me atendido. Gente, de um nível de educação que eu fiquei realmente satisfeita. Ainda não a conhecia. Seja muito bem-vinda ao Consultório Aberto. Obrigada por ter atendido aí o meu convite. Obrigada, Carol. Eu que agradeço o convite. Estou imensamente feliz de poder participar do meu primeiro podcast com esse convite tão especial. Fico muito, muito, muito feliz mesmo. Fala comigo sobre essa questão da autoestima, né? O quanto isso é tão presente, é muito mais do que estética. Muitas vezes as pessoas pensam que a saúde capilar, ou quando se fala em cabelo, é algo estético, mas é muito além disso, né, Cíntia? Verdade, Carol. O que acontece? O cabelo, ele é a moldura do nosso rosto, né? Então, é o primeiro impacto quando você olha para alguém, né? Você analisa o cabelo da pessoa quando você olha e não é só sobre cabelo, nunca é só sobre cabelo, porque atrás dessa pessoa que pode estar sofrendo, né, com alguma doença capilar, né, que não está com a saúde capilar em dia, tem autoestima, qualidade de vida, depressão, muitas vezes, isolamento social. Então, é um assunto muito complexo, né? Quando a gente fala de cabelo, nunca é só sobre cabelo. Verdade. Existe alguma ciência por trás do crescimento do cabelo, da vitalidade, da densidade? Sim, Carol.
O crescimento capilar, ele é basicamente determinado geneticamente. Então, nós temos cabelos longos, né? Isso é determinado pela nossa genética. Claro que eu, como médica, posso te ajudar a encontrar a melhor versão do seu cabelo. Então, eu posso trazer brilho, saúde para o seu cabelo, mas o tamanho, o comprimento do cabelo, ele vai ser determinado geneticamente. Gente, não sabia. Então, não é todo mundo que vai conseguir ter um cabelo Longo, longo. não. Então, assim, eu posso fazer, né, o paciente alcançar a melhor versão do cabelo dele, mas eu não posso prometer que ele vai ter o cabelo longo, sendo que a genética não permite isso. Eu, analisando seu Instagram, além de ver o quanto você, né, gosta do autocuidado, de moda, da família, suas filhas estão ali junto com você sempre, você está sempre em congressos. O que Isso. você busca, o que tem de novo, tecnologias? Me conta um pouco desse estudo, né, desse interesse em congresso, inclusive vários internacionais, né? Isso, eu fui agora para o Incas, né, em Paris, trouxe muitas novidades. O que acontece? Hoje em dia tem uma demanda muito grande em tratamentos capilares, né? Então, essa busca pela medicina capilar, ciências capilares, investimento até, né, mundial. Então, nesses congressos, o que a gente vê é um aumento de aulas, né, relacionadas ao cabelo, à saúde capilar, tratamentos e muito se fala em terapia regenerativa. Então, foi um grande boom, né, ano passado, e esse ano ainda continua no foco na terapia regenerativa. Mas também a gente tem muito laser, né, que podemos usar no tratamento capilar, tem muita tecnologia, e a gente oferece tudo isso para os nossos pacientes e, de forma individualizada, determina o que vai ser melhor para cada caso. Maravilha. O que é essa terapia regenerativa? Isso de Isso. uma forma mais simples para você que está aí compreender também. Isso. Então a gente busca basicamente uma regeneração, né, capilar. Um cabelo novo. Um cabelo na melhor versão, digamos assim, né? A gente vai regenerar. Então, algo que estava sofrendo, a gente vai recuperar, Ok. tá? É mais ou menos isso, trazendo saúde e promovendo o crescimento de fios. Uma das maiores queixas, eu imagino, se eu estiver errada, você me corrija, deve ser a queda capilar. Isso. Existe a causa disso? Tem causas mais frequentes? É uma questão hereditária também, como você falou? Ou pode ter outros fatores? Todos nós estamos sujeitos a uma queda, tá? A queda capilar é basicamente 90% da minha queixa em consultório hoje em dia. A gente chama essa queda capilar de eflúvio telógeno. Então, ele pode ser provocado, né, por várias situações. Estresse, início de medicação ou interrupção de medicação, cirurgia, um estresse cirúrgico, pós-parto, alguma virose, hoje em dia Covid e dengue, a gente vê muita queda, né? As medicações que estão aí em alta, né, o Mondiaro, enfim, são várias causas, hormonais, medicamentos. Então, todos nós estamos sujeitos. Então, pode acontecer com qualquer um. Com qualquer um. E você me falou das causas. Outra coisa importante, tem algum limite? Porque sempre fala, né? Olha, vão cair tantos fios, qual é esse limite, até onde é normal e qual é o momento de eu me assustar? Eu falo que a gente tem a nossa queda basal. O que é a nossa queda basal? É aquela queda que você percebe que é normal, que você lava o cabelo durante o banho, penteia e vê alguns fios caírem. É normal. Mas costuma-se falar que é até 100 fios por dia. Só que ninguém vai contar, né, a quantidade de fios. Então, o que eu oriento minhas pacientes? Vi que está além dessa queda normal, ou seja, eu via na escova e quando eu lavava o cabelo. Agora eu já vejo na fronha, na roupa, no carro. Então, tem algo errado, tem algo estranho. Então, aí surge o alerta. Até porque pacientes que têm os fios mais longos, né, como nós, a gente vai ver um volume maior na hora da queda. Então, é muito relativo. Mas eu oriento dessa forma, observar fronhas, chão do banheiro, as roupas, e aí investigar, né, para descobrir a causa da queda. Você até já me falou um pouco com relação a um medicamento que você citou, o nome aí, o Monjaro. Tem outros medicamentos ou alguns medicamentos que causam maior queda capilar? Tem. Quando a gente começa anticoncepcional oral, quando a gente retira o anticoncepcional oral, alguns antidepressivos promovem também essa queda. O Mondiaro,
A gente também tem anticoagulantes que promovem queda de cabelo. Então, são medicamentos que a gente sempre pergunta na anamnese para que a gente afaste essas causas. E falta de vitamina, dieta, os excessos, isso também tem alguma interferência com relação à queda? Tudo isso é super importante. A gente, na consulta, faz a anamnese e também pede exames complementares para checar todo esse perfil do paciente, né? Ver as vitaminas, ver até os metais, tudo isso influencia e pode ajudar ou piorar o tratamento. Tem alguma questão do impacto da semelhança das unhas, ou essa, quando eu estou com cabelo fraco, a unha normalmente está fraca também, ou não tem nenhuma... Não, pode ter. Se você tiver alguma deficiência, né, de vitaminas, então Uhum. tudo vai enfraquecer. Quando a gente entra com esse tratamento, vai melhorar cabelo, pele e unha, né? Porque tudo isso depende de uma boa nutrição. Tanto é que eu oriento muito também as pacientes a questão da alimentação. Porque a nossa alimentação também influencia muito, porque a gente consegue, né, com a alimentação, ingerir essas vitaminas, tudo que a gente precisa, né? Proteínas. A água também? A água também. A hidratação é super importante, assim como o sono e o estresse, né? Cuidar também, fazer exercício, tudo isso influencia numa boa saúde geral. Sim, e é incrível, estava falando sobre isso com a doutora, a cardiologista, doutora Isadora, o quanto todos os médicos, nós estamos indo para a 20ª entrevista, pelo menos, a questão da atividade física e da alimentação. E o que eu percebo é que nós não fazemos nem o básico, né? É. O básico ali, que era para estar sendo feito, você vê a maioria das pessoas reclamando, acometidas de inúmeras patologias, e aquele mínimo padrão que é necessário não se faz. O mínimo é dieta, exercício e sono, né? E procurar uma saúde emocional, Claro. melhores relações. O estresse também foi pauta aqui em praticamente todas as Exatamente. entrevistas. Doutora, você atende muitos pacientes com alopécias, inclusive pessoas que passaram por processos, né, de câncer. Qual o impacto disso na vida das pessoas? Bom, Carol, essas pacientes são pacientes que eu me dedico bastante, porque elas já vêm lutando, né, para viver, né, com um diagnóstico difícil. Quando elas chegam, me procuram, elas já estão praticamente no processo de cura, né? Então, eu tento acolher essas pacientes da melhor forma, porque é uma alopécia induzida pela quimioterapia, né? Então, elas perdem muito cabelo, impacta na qualidade de vida, na autoestima, gera um isolamento social, às vezes, na sexualidade, então impacta até em relacionamentos. Então, é uma paciente que eu prezo muito pelo acolhimento, empatia, e eu foco em oferecer para elas o atendimento mais humano que eu possa proporcionar. Então, a alopécia é justamente a ausência, né, de cabelo. E aí, quando elas te procuram, ou eles, porque os homens também te procuram nesse sentido, Uhum. há um tratamento que promove, através de medicamentos, é isso? O crescimento desse cabelo novamente? Então, hoje em dia, existem toucas de resfriamento. Algumas pacientes que fazem a quimioterapia, alguns tipos de tumores, né, os oncologistas permitem o uso dessas toucas de resfriamento. Então, elas não chegam com uma perda total, né? Ocorre um eflúvio anágeno, que é um eflúvio induzido pela quimioterapia. Mas pode ser uma perda parcial, né? O fato é que muitas chegam abaladas, porque mesmo com a perda parcial, gera um impacto, né? Na estética capilar, né, daquela mulher. Então, quando elas me procuram, a gente vai individualizar esse tratamento. Em algumas pacientes eu sugiro laser, em outras eu sugiro o procedimento, medicamento oral, medicamento tópico, tudo, né, em favor da melhora e da rapidez desse crescimento. Lembrando sempre da genética delas. Que vai impactar, como em Isso. tudo. Uhum. E você lembra de alguma paciente em especial que você conseguiu um bom resultado e que isso impactou diretamente na confiança dela? Eu lembro de todas. Agora, recentemente, eu atendi uma e
foi muito assim importante para mim ouvir a história dela, porque eu sou apaixonada por ouvir histórias. E ela chegou numa felicidade para mim, ela estava com o cabelo curtinho assim, mas ela estava tão feliz com o tratamento, com a evolução do tratamento, que eu não estava num dia tão bom, mas ela transformou o meu dia, sabe? Quando você ouve uma história assim de superação. E ela me contou sobre a família, sobre o casamento, sobre tudo, e me impactou profundamente, porque ela, mesmo não estando 100%, né, com a autoestima dela ali em dia, ela estava extremamente feliz, ela estava grata, ela estava vibrando, porque ia começar o tratamento comigo. Então, assim, foi uma das melhores consultas que eu já tive hoje em dia. Você falando assim, é tão sério essa história do cabelo, né? A gente é realmente algo muito importante para a mulher. Para a gente que tem, a gente nunca vai saber a importância, né, daquela falta Exato. ali, né? E o impacto de perceber depois essa melhora. Por trás dessas melhoras, da parte da paciente, o que é muito importante? Disciplina. Isso. Eu falo que é um casamento. É um casamento entre nós. Por quê? É claro que eu vou precisar fazer uma boa anamnese na consulta, um bom exame físico, pedir exames, vou fazer um diagnóstico assertivo, propor um bom tratamento, mas eu vou precisar do meu paciente na adesão desse tratamento para conseguir um bom resultado. Né? Então, é muito importante essa relação médico-paciente, porque quando eu explico para o paciente o que ele tem, ele entende, ele quer tratar. Então, é aí que vem a adesão. Então, é importantíssimo para mim. Por isso que eu foco na consulta, para que esse paciente entenda tudo que está acontecendo no couro cabeludo, com o corpo dele, para que então ele tenha a vontade de tratar, tenha uma boa adesão e a gente consiga um ótimo resultado. Agora que você entrou no cara cabeludo, agora que você entrou no couro cabeludo, me fala sobre a dermatite seborreica. Então, Carol, a dermatite seborreica é extremamente comum, né? Então, ela é uma doença crônica, né, inflamatória, que acontece uma descamação no couro cabeludo. Então, a gente vê, né, de forma mais leve aquelas caspas, né, que é a forma da descamação, que é provocado pelo aumento da oleosidade, né, e aí é um ambiente mais propício para proliferação de fungos. Então, é bastante comum no consultório. A paciente me procura com outra queixa, mas a gente faz o diagnóstico. Acontece muito isso. O paciente às vezes tem uma queixa, queda de cabelo, chega no consultório, a gente faz às vezes 2 ou 3 diagnósticos no couro cabeludo, né? Então, é muito importante essa avaliação, esse exame minucioso que a gente faz, a tricoscopia, né? Que a gente analisa todo o couro cabeludo. É aquele que fica... Que aumenta em várias vezes e a gente consegue ver os vasos, consegue ver tudo. Tem outra doença que é muito frequente, porque a dermatite a gente vê como se fosse uma caspa, acha que aquilo ali é normal, então não é uma doença crônica. É super comum, né? É uma condição inflamatória crônica, a dermatite seborreica. Então, o que acontece? Uma descamação e a gente vê aquela caspa que é tão comum, né? O que acontece? Um excesso de oleosidade e ali fica um ambiente perfeito para os fungos proliferarem. E junto disso pode acontecer outras situações como a queda de cabelo. Pode acontecer a queda de cabelo de uma forma mais assim crônica, né? Se a pessoa não estiver tratando. Porque além do tratamento com shampoos e ativos, eu também oriento mudanças no estilo de vida, né? Nos hábitos desse couro Limpeza, por cabeludo. exemplo. Limpeza, não dormir de cabelo molhado, evitar banhos quentes. E aí a gente vai organizando para que esse paciente tenha menos recidiva, porque como eu te falei, é uma condição crônica, né? Então ela não tem cura. Uau! E tem gente que tem no cabelo e alguns homens na barba também. Na barba, pode ter na testa, né? Na Aqui em sobrancelha. orelha. Uau! Mas tem controle, tá? A gente consegue controlar. Mas aí vai ser pro resto da vida. Até a alimentação influencia. Uau! Então, a gente sempre conversa para alinhar. E é importante que a pessoa cuide disso, né, e veja, porque eu acho que até tudo com relação
ao que não parece, é igual espinha, né? Uma situação dessa, a pessoa fica imaginando, poxa, a pessoa não se cuida ou não é limpa e não tem nada a ver, né? Não. Às vezes a pessoa é tão leve, né, o grau, que a pessoa não se incomoda, né, não percebe, não afeta tanto. Às vezes a paciente chega no meu consultório com outra queixa, queda de cabelo, por exemplo, e aí eu faço esse diagnóstico. Ou então faço até mais diagnósticos. Acontece muito isso, o paciente chega no consultório com a queixa de queda de cabelo, eu vou examinar, né, e a gente faz 1 ou 2 diagnósticos além da queda de cabelo. Qual o nome desse exame que você faz? Aquele que aumenta? A gente faz a tricoscopia. Então, a gente usa o tricoscópio, analisa todo o couro cabeludo, pergunta se tem alguma lesão, né? Se ele já tem notado alguma lesão, se tem dor, se tem coceira, né? E investiga tudo. Falando em hábitos, há um padrão, porque você já falou o tempo todo, cada um é um, né? Quantas vezes eu tenho que lavar o cabelo? Precisa lavar o cabelo todo dia? Olha, se eu tivesse que dar uma dica para a saúde capilar, seria higiene do couro cabeludo. Só que tem pacientes que têm o cabelo oleoso, muito oleoso. Então, lava todo dia, não tem problema. Não tem, é um mito dizer que o cabelo cai mais se lavar todo dia. Não cai mais, tá? É até necessário para quem tem, né, um excesso de oleosidade. Agora, eu não tenho meu cabelo oleoso, doutora Cíntia. Eu acho que é até seco. Então, você lava um dia sim, um dia não, né? É muito individual e a gente conversa sobre isso no consultório. Agora, se você tem o cabelo oleoso, preze pela higiene capilar diária. O meu é seco, é uma guerra lá com a Paula e doutora, eu fico até 4 dias, tranquilamente, e ele vai ficar desse jeito. Não, mas agora você vai passar a lavar dia sim, dia não. É uma guerra isso! Gente, é muito engraçado. E academia, o cabelo, prender, boné, amarrar cabelo, essa questão é importante que se preste atenção? É importante. O que que acontece? Pacientes que têm calvície, né, alopecia androgenética, eu sempre indico o uso de bonés, por exemplo, para fazer atividades ao ar livre, porque o couro cabeludo também está sujeito a uma exposição e queimadura solar. Então, essa é uma atenção que a gente tem que ter. Inclusive, eu oriento até a passar protetor solar no couro cabeludo. Já nas academias, né, quando faz esporte dentro das academias, eu oriento as mulheres de cabelo maior a passar um óleo para proteger esse cabelo do suor e fazer um coque leve, sem muita tração, né, com uma piranha ou um scrunch mesmo ali de cetim. É esse o nome que você trouxe, a tração. Isso. Não é positiva, né, essa questão do puxar ou de amarrar esse cabelo muito forte. Não, porque isso cronicamente pode levar a uma perda de fios, que é uma alopécia que a gente chama de alopécia de tração. O estresse, depressão, aquelas pessoas que passam por um problema, né, e tem quedas específicas em... Exatamente, são circulares, né? Isso. Isso é chamado de alopécia areata, tá? Então, a alopécia areata, ela é autoimune, mas quando o paciente que já tem essa tendência a ter, né, a alopecia areata, ele tem alguma notícia triste, né, ou está vivendo algum momento difícil, isso faz com que a lesão surja, né, que é essa alopecia, essa perda, né, focal. Em alguns pacientes, a gente pode ter, em casos mais graves, né, uma alopécia universal, onde o paciente perde pelos no corpo inteiro. Mas o mais comum é a alopécia areata focal, que você deve estar se referindo. Sim, e há medicamentos para todas essas patologias que nós falamos, ou condição, como é a questão da caspa, né? Exato. Para tudo há um controle, há tratamento. O que é importante? Uma boa investigação e o diagnóstico correto, tá? Porque a abordagem ela é muito diferente. Você pega uma criança, né, por exemplo, Carol, que tem uma alopecia areata. Eu já atendi algumas crianças com alopecia areata. E isso mexe com a criança, né? A criança está numa fase escolar, então os amigos estão ali, né, falando, você não tem cabelo, aquela coisa toda. E tem medicamento que a gente pode usar e deve para melhorar essa alopécia dessa criança e a qualidade de vida dela. Para todas as alopécias, tem medicamento, tem tecnologia, tem medicamento oral, medicamento tópico. E essa abordagem ela é muito individual,
né? Sim. Porque a gente também precisa pedir exames, né? Previamente. Tem outra patologia, além da alopécia, que é muito frequente no couro cabeludo? As mais frequentes no meu consultório hoje em dia são a queda de cabelo, eflúvio telógeno e a alopecia androgenética, que é a famosa calvície. E os homens te procuram na mesma proporção ou existem mulheres, não sendo a questão a alopécia já é a calvície, mas que tem isso de forma crônica? Olha, a alopecia androgenética, ela é uma doença crônica. Ela é lenta, né? Mas ela é gradual e leva ao longo de anos para uma piora do quadro. Na verdade, eu acho que ao invés de falar crônico, eu queria falar total. Há esse tipo de alopecia onde a pessoa. Porque o homem, normalmente, a gente não vê muito em mulheres, né? Vê muito em homens. Acontece da mulher ter essa totalidade de. Não, mas isso aí são duas coisas diferentes. A Ok, alopecia areata universal, a mulher ou o homem perde sobrancelhas, cílios, pelos pubianos, braço, tudo, cabelo, tudo, sem nada. ok, Zero pelo no corpo. Isso aí é uma doença gravíssima, mas que é rara, né? entendi. Alopecia. Agora, a alopecia androgenética, que é a calvície, onde o homem tem a entrada e a mulher tem um alargamento de linha média, aí já é uma doença muito comum, né? Que eu atendo todos os dias no consultório. Entendi. A maior frequência, então, sempre é com relação. A calvície e queda de cabelo. Você trouxe muitas vezes a questão da unicidade, de ser cada um. A gente às vezes tem a mania do nutricionista, por exemplo, me passa a sua dieta. Exato. Então isso deve acontecer também, né, com questões do couro cabeludo, ou eu quero usar isso também para ajudar a crescer o cabelo, ou seja, não vai funcionar porque a causa. Varia. Varia e a gente tem diferenças hormonais, né? Então a gente tem também os impactos ambientais, cada um tem, né, uma história diferente, genética e tudo. Então não é receita de bolo, tá? A gente precisa realmente investigar esse paciente, conversar, entender, conhecer esse paciente. E cada paciente é singular para mim, né? Então quando o paciente entra, eu busco conhecer aquele paciente e foco no tratamento altamente individualizado para ele. A gente falou da questão da lavagem, né, dos hábitos. Tem alguma outra coisa caseira que as pessoas fazem que pode atrapalhar num tratamento, por exemplo? Olha, eu acho que hoje em dia aí com a internet, com a rede social, tem muita coisa que o pessoal tá dando de dica aí, né? Muitos doutores aí de TikTok, mas eu recomendo que vocês, quando tiverem algum sinal do couro cabeludo, busquem um acompanhamento médico, né? Consulta, uma avaliação para buscar realmente um tratamento eficaz. Quando você fala, né, e pontua essa questão humanizada, ela vai além do cuidado, né? Além da estética, é entender quem é aquela pessoa no dia a dia, né, Cíntia? Exatamente. Olha, é tudo tão individual, né? Nós somos muito diferentes, Carol. Então, você tem que atender a sua paciente e conhecer ela. Quando uma paciente entra no meu consultório e eu vejo que ela é mais ansiosa, por exemplo, eu mudo totalmente a minha linha de atendimento, né? Então, eu vou para a linha dela, né? Eu vou seguindo tudo que ela vai me dizendo, né? Eu vou buscando trazer uma relação mais próxima para que ela fique menos ansiosa, né? E aí, o que que eu faço? Às vezes ela fica muito preocupada com bula de remédio, aí eu busco prescrever algo manipulado, porque eu sei que é uma paciente que vai ler a bula inteira, não vai fazer, provavelmente não vai usar o medicamento, ou então vai ter todos os sintomas e os efeitos, né, adversos que ela vai ler na bula. Então é tudo muito individual. Além dessa escuta ativa, dessa percepção, inclusive de perfil, né? Você trouxe uma Uhum. questão de acompanhar até o perfil para poder ter uma melhor escuta e que ela vá te trazendo ali insumos para que você faça esse diagnóstico. Além dessa escuta, que eu acredito que faz parte ali do seu cuidado, né, da Cíntia, do protocolo ali da Cíntia. Tem alguma outra indicação para essa parte emocional que você faz, que você percebe, já indica para a sua paciente ou seu paciente? Olha, quando eu percebo que esse nível de estresse, de ansiedade,
ele ultrapassa a normalidade, né? Então, assim, quando eu fiz a minha pós-graduação em dermatologia, no mesmo instituto tinha psiquiatria. E eles se conectam muito, a dermatologia e a psiquiatria. Uau. Por quê? Alguns pacientes que têm, né, algum acompanhamento psiquiátrico, eles podem gerar, né, alguma doença de pele por ter, né, tá em falta de tratamento e tudo, ele responde pela pele. Da mesma forma com que alguns pacientes que têm doenças de pele ou couro cabeludo, elas respondem precisando também de um apoio psiquiátrico. Então, a gente indica muito o paciente, né, que precise de uma atenção maior, de um cuidado maior, de um profissional, né, especialista, para colegas psiquiatras ou psicólogos que vão nos ajudar a controlar, né, possíveis causas e também doenças que afetem também o impacto social desse paciente. Por exemplo, uma psoríase, né? A psoríase, um paciente que tem psoríase em couro cabeludo, eu já vi pacientes jovens com isolamento social. Então, é uma paciente que eu tenho que encaminhar para um profissional, né? Para ter um acompanhamento mais Sim, próximo. e é muito importante isso, né? Antigamente, quando se falava tem cunho emocional, tem um fundo emocional, aí isso era muito descredibilizado, até acontecer o que está acontecendo hoje, né? Esse Isso. nível de ansiedade, depressão foi, infelizmente, tão negligenciado a ponto dos altos índices, né? E o quanto esse emocional impacta no físico. No físico, exatamente. O nosso corpo responde, o nosso corpo dá sinais, né? Então, a gente precisa analisar, observar o nosso paciente por inteiro, né? Eu quero saber qual a profissão dele, eu quero saber sobre a família dele, eu quero saber os hábitos dele, né? Eu quero conhecer ele de uma forma geral para me aproximar dele e determinar o melhor tratamento. É muito importante isso porque é enxergar o sistema, né? Se Exatamente. você estiver focada ali, deixa eu ver seu couro cabeludo. Nunca é só sobre cabelo, porque atrás disso você tem uma história, né? Você tem algo muito maior. E só por essa escutativa você consegue perceber o quanto é necessário a intervenção de uma outra especialidade. Exatamente, exatamente. E a gente sempre está encaminhando para um nutricionista, para um psiquiatra, né? Essa equipe multidisciplinar é muito importante no tratamento do paciente como um todo. É efetiva, É né? efetiva. Você acredita que esse é o seu maior diferencial ou tem outro? Para você que está aí, a gente está abrindo a porta do consultório da Cíntia para que você se conecte. Para mim isso é muito importante, essa questão de olhar o ser humano, né? Olhar que ele não é uma parte isolada. Eu costumo dizer que não existe vida pessoal e vida profissional, existe vida, É. né? Se eu estou com essa questão, com um problema no cabelo e sou enxergada como um todo e questionada, porque às vezes os pacientes, e é isso que eu quero que você perceba, que é de direito, você pagou uma consulta, né, de você ser ouvido. Tem médico, Claro. né, que eu não olho para o paciente. Então, quando a gente ouve isso, percebe-se que é um diferencial. Você acredita que é esse o seu maior diferencial? Eu acho que o meu maior diferencial é dar a atenção que meus pacientes merecem, né? Então, eu costumo valorizar a queixa do meu paciente. E, sobretudo, olhar, né, como a gente já falou, essa análise global do meu paciente. Eu gosto de conhecer ele de uma forma geral. E, além disso, proporcionar, né, os melhores tratamentos, a melhor técnica, mas também o melhor atendimento que eu posso. Então, quando o meu paciente chega, eu valorizo essa queixa e, para mim, Carol, não importa se você tem uma alopecia areata universal, onde você vai estar altamente fragilizado, né, isolado, alguns pacientes até em depressão, ou se você tem um eflúvio telógeno pós-parto que está só com uma entrada. Para mim, né, são dois pacientes diferentes, mas eu vou dar a mesma atenção para todos e cuidar, acolher. Quero ver se você aí em casa vai conseguir pronunciar o eflúvio Telógeno, telógeno, que é a queda. que é a queda. Tem algum protocolo, algum tratamento, alguma rotina diária que todo mundo pode fazer para evitar ou para prevenir tanto a dermatite não, né? Que você falou que... A dermatite tem as mudanças de hábito, né? Uhum. E o eflúvio telógeno também tem uma boa higiene capilar, né? Que são as
dicas assim que eu dou para todo mundo: boa higiene capilar, água, boa hidratação, sono, né? Exercício físico, uma boa alimentação rica em nutrientes, em proteínas. Tudo isso ajuda na saúde capilar como um todo. Secador, chapinha, babyliss, o que que você nos diz sobre isso, sobre o uso? Olha, eu sou altamente flexível, né? Eu não posso ser uma médica muito proibitiva, senão minhas pacientes brigam comigo. Eu deixo minhas pacientes usarem com a frequência que elas gostam de usar. Agora, importantíssimo, sempre com proteção térmica. E se eu pudesse escolher um dos três para não usar, seria a chapinha. Ok. E o shampoo, o creme, a hidratação, a nutrição, toda essa cosmetologia, é cosmetologia, né? Esses cosméticos, É. você acredita que eles podem realmente beneficiar? É importante escolher bem? Ou seria interessante que se fosse até um profissional, uma médica, para também saber qual é o shampoo adequado? Funciona dessa forma ou não? Olha, no meu consultório, eu sempre estou orientando, indicando sobre shampoo, condicionador, máscaras, né? A gente faz a tricoscopia, então já faz a análise do couro cabeludo e também do fio. Mas cada paciente tem um tipo de cabelo, conforme eu te falei. Então a gente vai orientando. Ah, você tem um cabelo oleoso, então eu vou te prescrever um shampoo mais para cabelo oleoso. Você tem uma dermatite seborreica que está um pouquinho aumentada, então a gente prescreve um shampoo, né, que vai melhorar essa situação. E até para queda de cabelo, a gente também prescreve shampoo. Só que eles não fazem nada sozinhos, né? É algo coadjuvante. Então, tudo precisa estar funcionando bem para que a gente tenha uma estética capilar favorável e uma boa saúde capilar. Doutora, além da medicina capilar, você ainda atende cuidados com a pele? Sim, eu tenho uma relação muito importante, até com a escolha, né, da minha profissão, da minha especialidade, porque eu tive acne na adolescência. Então, eu valorizo muito os cuidados com a pele, a rotina, e adoro atender minhas pacientes e deixar elas na melhor versão. Eu tive acne e usei Roacutan. É muito desafiador para o adolescente, É. né, numa fase que é tão importante, estar com aquele rosto tão, e a minha era daquelas assim expostas. E quais os tratamentos que você hoje atende na clínica? Então hoje a gente tem várias tecnologias, né? A gente está muito alinhado assim com o que há de melhor no mundo inteiro. A gente tem radiofrequência monopolar, a gente tem o Foton, né, que é um laser maravilhoso, temos Lavian, Morpheus, radiofrequência microagulhada. Então, assim, hoje em dia a gente faz tudo para melhorar de acordo com a queixa do paciente. Eu acredito que essa dúvida não é só minha. Por mais que a gente pesquise, como você falou, a internet traz inúmeras informações. Então, quando eu ouço essa quantidade de aparelhos, me gera até uma confusão. Você pode, de uma forma simples, explicar sobre ou a idade, para que algum serve, ou é tudo para flacidez? Como é que funciona? Olha, todas as tecnologias, elas, né, buscam melhorar, claro, a qualidade de pele e gerenciar o envelhecimento. Então, quando eu atendo uma paciente jovem, a gente faz a indicação de alguma tecnologia, uma paciente mais velha, né, que já tem um grau de envelhecimento maior, a gente indica até a associação de tecnologias e assim a gente vai prescrevendo, né? Cada tecnologia tem a sua função e juntas elas somam um resultado melhor. Assim como a toxina botulínica também, né, que a gente não tem idade para indicar, a gente pode fazer de maneira preventiva. Tem pacientes de 22 anos que já procuram, né, para fazer, e assim como pacientes de 30 anos que nunca fizeram. Então, a gente sempre busca individualizar, né, de acordo com a queixa principal dessa paciente e indicar o melhor tratamento. Maravilha. Quero que você deixe uma mensagem. Primeiro, agradecer demais, foi muito gostoso. Sou eu Eu quem acho agradeço. de inúmera importância essa questão de um olhar humano mesmo, principalmente para uma área que pode parecer que não há a necessidade da medicina que as pessoas querem resolver ou deixar de lado. Inclusive, antes de você deixar a mensagem, eu quero te perguntar isso. Você tem percebido realmente alguém que está te escutando agora, que tem queda capilar, que quer engrossar um pouco o cabelo, há realmente essa possibilidade dela ter uma melhora percentual disso, 10, 20% de melhora? Sim.
Com certeza. Então, o que que eu oriento? Se você tem algum sinal no seu couro cabeludo, seja queda de cabelo, dor, coceira, lesão, procure um médico para uma avaliação e um diagnóstico. Com esse acompanhamento, você vai conseguir atingir, chegar na melhor versão do seu cabelo. Vou aproveitar essa questão de piolho para criança, que o pessoal coloca vinagre, apronta essas situações. É um problema isso. Olha, eu até oriento o vinagre, mas você não pode deixar de fazer o tratamento prescrito pelo médico. Porque tem, né? Acho que quando pequena, não sei se tive, mas acho que tive. Ninguém quer falar Eu que já teve tive piolho, várias. né? Olha, eu vou te entregar. Eu já tive piolho inúmeras vezes. Existe piolho em adulto? Existe. Existe piolho em adulto. Só que é menos comum. Porque a fase escolar é a fase que as crianças mais transmitem, né? Eu já tive piolho no mínimo umas 5 vezes. Gente, aquela lente, aqueles pentes. E minha filha teve também. Não tem nada a ver com higiene, né? Não, não tem. É porque é transmissível, né? Então, mas claro que a higiene ajuda, né? Aproveitando, sei que estamos indo para o final da nossa entrevista, mas gostaria que você explicasse essa questão da calvície masculina. Tem como prevenir? Você tem como detectar? O transplante está tão em alta, mas há uma forma de prevenção disso? Então, Carol, o que que eu oriento? Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor. Por quê? Porque a alopecia androgenética, a calvície, ela é uma doença crônica, então ela vai piorando ao longo dos anos. Se eu faço um diagnóstico precoce e já entro com um tratamento clínico, esse paciente provavelmente no futuro não vai precisar de um transplante, tá? Por quê? Porque os folículos estão ativos, a gente só precisa dar o estímulo, né? E gerenciar essa calvície. Porém, pacientes que chegam aos 60 anos, vamos supor, nunca fez o diagnóstico anteriormente, nunca tratou, o que que ele quer? Ele quer o transplante. Mas o tratamento clínico é importante até para quem vai fazer o transplante, porque a gente precisa de uma área doadora, né? Então, os médicos realizam um transplante normalmente após um tratamento clínico. Então, o que que eu oriento? Você que tem a genética da calvície, né? Procure um médico para fazer o diagnóstico o quanto antes, entrar com o tratamento e evitar essa perda. Maravilha. Outra e última orientação, se você pudesse dar algum conselho sobre autocuidado, sobre essa questão da autoestima mesmo, vinculada a tudo que você tem visto no consultório, qual seria? Então, se eu puder dar uma dica, se priorize, se cuide, se conheça, faça sua rotina, faça seu exercício, uma boa alimentação, procure bons médicos para te ajudar nisso e foque em você. Doutora, é comum que no pós-parto o cabelo caia. Dizem que é mais quando você faz a cesariana do que o parto normal. Como que é isso? Olha, é extremamente comum, tá, Carol? Inclusive, eu tive 3 partos e tive 3 eflúvios telógenos pós-parto, onde eu fiquei com rarefação bem importante. O que que acontece? Na gravidez, o nosso cabelo fica lindo, né? Porque a gente tá com a alta de hormônios que vão segurando esse fio, deixando ele com mais brilho, né? Quando a gente tem o bebê, esses hormônios caem abruptamente. Então, 3 meses após, né, essa queda, e quando é cesariana ainda tem o estresse cirúrgico, né, que podem ter alguns efeitos. Então, tudo isso, né, provoca esse eflúvio telógeno que vai acontecer ali por volta de 3, 4 meses após o parto. Uau! Então, também é normal. É um normal, é autolimitado na maioria das vezes, né? Então a gente sabe que vai ter um fim essa queda de cabelo. Mas a gente pode fazer muita coisa para melhorar. Onde te encontrar? Eu vou deixar aqui na descrição a rede social, mas conta pra gente onde você está atendendo, que dias, como é que funciona? Olha, eu atendo todos os dias, né? Eu atendo no Lago Sul e no Sudoeste e será um prazer atender vocês. Estou à disposição. E foi um prazer, obrigada. Prazer foi meu. Ver alguém que olha o cabelo, né, e o ser humano com tanta dignidade. Obrigada mesmo. Obrigada pelo convite, Eu que Carol. Você é agradeço. maravilhosa. Obrigada.